Bomba, 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 bomba! Querido, você vai perder muito se não ficar nesse vídeo, hein? Preste bem atenção nesse vídeo e nesta matéria do Record News que saiu, gente, aqui, gente, nesse canal. Falo coisas religiosas e coisas não religiosas, tá bom? Vamos ver aqui o que está acontecendo atualmente no nosso mundo. Olha o que aconteceu. Querido, sempre eu aprendi que se você ou eu não souber o que falar, fique calado, de boca fechada. E olha só o que o nosso atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva está falando entre as guerras. O que está acontecendo nesse mundo. E olha a tamanha ignorância desse presidente, gente. Vai desculpando aí quem é petista, quem vota na esquerda, mas é algo muito sério que eu tenho a avisar, o que eu tenho a dizer para vocês. Principalmente quem é petista, tá? Aqui defendo a verdade e não hipocrisia. Vamos ver. Queridos, a Bíblia fala que aquele que não tem o conhecimento de Deus, ele se perde. A Bíblia diz que o mundo se perde por falta de conhecimento. E antes de eu falar do que está acontecendo, eu quero dizer para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí, gente, porque você vai perder muita coisa. Gente, o Luiz Inácio Lula da Silva, atual nosso presidente do Brasil, está cometendo sérios riscos de acontecer também uma guerra aqui no Brasil. Por quê? Essa matéria que eu vou soltar para vocês aqui do Record News, essa jornalista falando aqui, ela vai dizer que o Lula está provocando uma suposta guerra aqui no Brasil. Por quê? Porque sabemos que no Brasil, isso, onde eu e você mora, nesse país, certo? Não tem forças armadas nem equipamentos de guerra para combater com nenhum país, queridos, certo? E o Luiz Inácio Lula da Silva, isso mesmo, esse presidente aí que está na política, certo? Aí no mandato, no poder, na cadeira sentado que eu e você colocamos, certo? Eu digo eu, mas não votei nele, né? Pra gente se tocar. Está provocando Israel, que é uma das maiores potências de armas nucleares do mundo inteiro, certo? E olha o que ele falou, vou soltar a matéria aqui, mas antes disso eu quero soltar aqui uns versículos bíblicos para vocês, em que se encontra em Provérbios capítulo 17, versículo 28, olha só o que está escrito: até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por sábio. O que significa, gente? Isso indica que em muitas circunstâncias, o silêncio é preferível a palavras tolas ou desnecessárias. Então, o que eu vou soltar nessa matéria do Record News, essa jornalista falando, é o que o presidente Lula, Inácio Lula da Silva, vai falar sobre as guerras que está acontecendo, a guerra entre Irã e Israel. Na minha opinião, eu vou deixar a minha suposta opinião logo após, no meio ou no final desse vídeo, tá? E você irá comentar aqui nos comentários abaixo o que você acha, se é certo ou errado o que o Lula falou. Ele já está na mira, hein? E pessoas brasileiras, nós, que não temos nada a ver com isso, pode pagar o preço pela fala desse indivíduo. Gente, é isso mesmo. Vou soltar aqui a matéria, o que ele falou, tá bom? Preste bem atenção, olha só. Entidades que representam a comunidade judaica no Brasil criticaram as declarações do presidente Lula sobre a guerra de Israel contra os terroristas do Hamas. Lula voltou a criticar a atuação das forças de segurança de Israel na faixa de Gaza. O que está acontecendo em Gaza não é uma guerra. É um exército matando mulheres e crianças. É exatamente por conta de que o povo judeu sofreu na sua história, que o governo de Israel deveria ter bom senso e humanismo no trato com o povo palestino. Eles se comportam como se o povo palestino fosse cidadão de segunda classe. Olha aí, querido, olha aí, ele defendendo os terroristas do Hamas, de Irã, e isso é muito sério, hein? O caba que tem, o país que tem o presidente medíocre, a pessoa que fica em cima do muro e não sabe o que falar como ele, né? É bom ficar calado. A Bíblia diz que até o tolo, quando fica calado, ele é sábio. E o Lula, falando besteira aí, falando que não deve. Se não sabe, fica calado.
A Bíblia diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. E esse daí, que não quer nada a ver com Deus, fala, né, de boca para fora, né? Então, gente, é muito sério ter um presidente que nem esse cara aí, hein? Mas vamos dar continuidade ao que ele falou, certo? Olha aí. A gente disse ainda que Israel tem que parar com o que classificou de vitimismo. Em vez de ver que é antissemitismo, precisa parar com esse vitimismo. Precisa parar com esse vitimismo e saber o seguinte: o que está acontecendo na faixa de Gaza é um genocídio. Essas não foram as primeiras críticas do presidente a Israel. As entidades que representam a comunidade judaica no Brasil lamentam a falta de neutralidade de Lula no conflito, que começou depois dos ataques do grupo terrorista Hamas ao território israelense. E ao fazer isso, e não só essas acusações, mas todas as frases que ele tem falado nos últimos meses, isso gera ódio aos judeus e à comunidade judaica no Brasil. E eu digo mais: o que está acontecendo nos Estados Unidos, com as perseguições e com assassinatos de judeus nas ruas americanas, pode acontecer no Brasil se ele continuar falando isso. Desde o início da guerra em Gaza, os incidentes antissemitas cresceram 340% no mundo. Casos na Europa, agora nós tivemos nos Estados Unidos uma passeata pacífica de judeus em que foi jogar um coquetel molotov em cima deles por um radical islâmico. Quer dizer, não é um vitimismo, é algo muito concreto que está acontecendo e que as nossas autoridades têm que ter ciência disso para proteger a sua própria população. Em nota, a Embaixada de Israel no Brasil diz que a guerra em Gaza poderia terminar imediatamente se o Hamas devolvesse os reféns e entregasse as armas. O presidente da Federação Israelita também acredita que o presidente Lula perde a chance de ser um protagonista na mediação de um processo de paz. Ele vai se encontrar agora com o presidente Macron. Eles poderiam se juntar para tentar pressionar o Hamas a devolver os 58 reféns que se encontram ainda em mãos do grupo terrorista Hamas. Mas não, o presidente está sempre querendo atacar, não sei se ideologicamente, mas atacar o Estado de Israel. Vocês viram aí, gente, que o negócio é muito mais sério do que imaginamos. Vimos aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendendo os povos terroristas, né? Os Hamas. Então é crítico, isso é lastimável, lamentável, certo? Ainda diz no livro de Jó, capítulo 33, versículo 33 também diz também que sugere que se não haver nada de útil a dizer, é melhor ouvir e aprender. Ou seja, se o Lula não aprendeu nada durante todos esses tempos no mandato, né, o que ele ainda aqui ainda falando besteira, né, contra a guerra, as coisas que acontecem no mundo atualmente, né, aí afora, internacional. Então ele deveria aprender primeiro antes de falar ou comentar sobre alguma coisa, porque querendo ou não, esses outros líderes aí são muito mais inteligentes, intelectual do que o Lula, né? Isso podemos dizer, que são muitos mais países desenvolvidos do que o Brasil. Então, a gente pode pagar um preço por um indivíduo desse aí que está no mandato, falando besteira, e os países podem criar ódio, né, raiva aí pela fala desse indivíduo, né? Então, gente, o que nós temos que fazer é o quê? Orar, né, pedir a Deus para que dê inteligência para esses governantes, líderes aí que estão no poder, e que não aconteça nada e que não chega no coração, né, desses esses líderes aí do mundo aí fora, né, para querer vir combater com o Brasil, porque se vier, só Deus na causa, viu? Só Deus na causa, meu querido. Então, vamos pedir a Deus que não aconteça, né, que não chegue no coração dessas pessoas. E no dia das eleições, você saber em quem votar, tá bom? Saber em quem votar, porque isso vale muito, e isso é uma reflexão para nós, tá? Então, queridos, isso era mais um alerta, um vídeo de alerta que eu queria dar para vocês. E acompanham os noticiários direto aqui nos jornais, né, internet, aí TVs. Então temos que ficar alerta, porque o que está acontecendo é muito sério. Então, Deus abençoe e fique na paz em nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, e tchau, tchau.